Oi, gente, meu nome é Mara Ferraz, eu sou jornalista. Eu tenho um podcast que se chama Pode Mais, só para maiores de 40 anos. E hoje eu estou aqui para bater esse papo com a Contigo. Eu migrei, Pietra, para o digital em 2019 e eu não tinha nenhuma experiência com digital. Eu venho da mídia impressa, né? Eu comecei na mídia impressa há 30 anos. Então, junto com a mídia impressa, eu fiz TV. Depois, eu fiquei 20 anos só com a mídia impressa. Algumas participações, eu tinha uma revista que é para todo o interior. E naquele momento, a gente gravava um programa na Band. Então, assim, o meu universo ele era muito voltado para a mídia impressa. E de repente eu percebi, claro, que o enfraquecimento da mídia impressa, né, com a chegada, a vinda do digital, e falei, gente, vou fazer uma experiência, né? Eu vou deixar a mídia impressa, eu fechei a editora, a revista, antes que desse prejuízo, então fechei voando alto, né? E falei, vou migrar para o digital. E migrei sem saber exatamente o que fazer, porque em 2019 também já tinham algumas mentorias, alguns cursos, tal, mas isso não era um assunto tão em pauta, sabe? E daí eu falei, eu preciso me entender aqui. E foi muito bom, porque eu comecei, sei lá, junto com o ano de 2019, e foi incrível, porque eu conheci o João Kleber em 2019, e daí eu fechei a revista em março e comecei a trabalhar com digital. E em setembro eu ganhei meu primeiro 6 dígitos com o digital. Então eu falei, gente, eu estou no lugar certo. Eu só preciso me situar, eu só preciso entender. O que eu vou fazer de verdade aqui, né? E falar com a mulher 40 mais é falar com um público muito potencial, um público muito qualificado, um público sensacional, porque a mulher madura, ela está cada vez mais dona de si, poderosa, dividindo conhecimento, cheia de vida, fazendo planos e, claro, que com mais conteúdo, né? Com mais conhecimento. Não dá para comparar, né? O que a gente, por isso que a gente envelhece, porque à medida que a gente ganha vida, a gente vai aprendendo mais coisas. Então eu falei, poxa, é exatamente esse mercado que eu quero falar. Eu acho que o fato de eu ser mãezona, Pietra, e eu sou mãe dos meus filhos, eu sou mãe dos amigos dos meus filhos, das amigas dos meus filhos, eu sou mãezona das minhas amigas, eu tenho essa coisa, sabe, de acolher no peito mesmo, de abraçar, de trazer para mim e falar, não, vamos passar por isso juntas e vai dar tudo certo. Eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para te abraçar, eu tô aqui para te falar alguma coisa que vai te impulsionar a viver esse momento com mais desejo, ou com mais coragem, ou com mais possibilidades. Eu tenho muito isso. Eu fui forjada em cima disso, sabe? Então, eu fiz amigos na internet e recentemente eu até dividi isso nos meus stories com permissão da pessoa. Naquele momento eu não tinha, eu risquei o nome dela e depois ela acabou postando a nossa conversa e ela não teve esse preconceito, essa forma de olhar cheia de julgamentos e ela acabou entregando que era ela, mas eu não falei em momento nenhum o nome dela e nem deixei aparecer. Mas eu estava um sábado em casa, estava até com uma crise de sinusite, então estava bem quietinha em casa e daí eu vejo, né? Eu sempre vejo direct, porque eu tenho muito respeito por quem me segue, eu tenho muito respeito pelas pessoas que mandam mensagem para mim. Então, eu realmente paro para responder. Às vezes eu não consigo responder tudo, eu deixo para o outro dia, mas assim, eu não fico sem dar uma resposta, sem mandar um coraçãozinho, um beijo, muito obrigado, sabe? Uhum. E daí essa mulher me mandou, uma mulher já tem 40 e poucos anos, ela me mandou uma mensagem falando que ela estava me escrevendo, mas que na verdade assim que ela ia se matar, Caramba. que ela ia se enforcar.
e que ela estava me escrevendo que ela estava num dia muito triste, tinha acontecido muita coisa ruim com ela naquela semana, mas aquele dia, assim, especialmente, ela falou, eu não estou aguentando mais. E assim, ela falou, eu tive uma mensagem, Deus falou para eu falar com você. E essas coisas para mim são difíceis, sabe? Essa coisa do Deus falou para eu falar com você, para mim é complicado, porque, né, quando eu ouço a voz de Deus, a gente tem uma ligação muito direta, é para ele me confortar, né? Quando eu coloco mais alguém, enfim, né? Quando ela falou, Deus falou, eu falei, minha nossa, né? Tá muito forte isso, ela tá muito triste. E deve enxergar em mim alguém que tem força para ajudá-la, né? E daí a gente começou a conversar e eu comecei a mandar áudio, sabe? Porque eu falei assim, ela vai ouvir os meus áudios, né? Eu mandei acho que uns 8 áudios, assim, de uma vez só. E daí eu pensei, ela vai ouvir os meus áudios e vai se distrair. E na distração, talvez eu tenha, fale uma palavra aqui que faça um gatilho, né? E que ela possa desistir por hoje de fazer isso. E eu fui mandando áudio, fui mandando áudio, fui mandando áudio, e fui sugerindo coisas para ela fazer, sabe? Coisas que, sim, que a gente pode fazer quando a gente está triste, né? E ela foi se entregando para isso. E no final ela disse, Mara, amanhã eu vou acordar, eu vou botar minha cara no sol, eu vou ouvir uma música, eu vou fazer tudo que você me falou. E daí, até hoje ela me escreve, Ai, que bom. sabe? Isso tem 2 semanas. Então aquilo assim, não foi a primeira pessoa que dividiu comigo esse momento de angústia. É que eu acho que na internet, né, pelo menos a Mara Ferraz, eu não faço um personagem. Eu sou essa pessoa. Olha, isso é muito legal de contar. A primeira intenção era começar o pod com a Elo Pinheiro. E assim, quando eu fiz a proposta para a Elo, eu falei, Elo, vamos fazer um podcast comigo? A gente vai arrasar. 2 mulheres, né, maduras. E a gente tem uma diferença de idade aí de quase 30, assim. A gente tem uma diferença de idade boa, mas a gente não tem uma diferença de pensamento boa, porque a Elo é uma menina. Se bobear, ela é mais nova do que eu em atitude, pensamento, jeito de ser, porque ela tem muita energia. E justamente quando a gente ia começar o podcast, ela foi chamada por uma emissora de TV para fazer um especial. Daí eu não podia esperar. E o que também, assim, tudo tem um porquê, né? Daí naquele momento eu falei, puxa vida, qual outra pessoa que eu podia chamar para fazer o pod, que tem assim, que tem essa energia, que tem, que fala o que pensa, que é muito original, né? Que também não faz o personagem, não faz não sei o quê, que é o que é, para dar liga, né? E daí eu tinha um almoço em casa, o Felipe Campos, fomos em casa, falei, Fê, vamos fazer um podcast comigo? Expliquei para ele a situação toda, ele falou, claro que eu vou. E daí eu gravei uma temporada com o Felipe, que foi sensacional. E eu ainda tô, assim, essa coisa de fazer com alguém, eu acredito que seja sempre uma tentativa de somar experiência, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes você corre o risco, né, de somar errado. Então, o que eu queria propor hoje? Eu queria validar os 40 a mais, sabe? Não só trazer celebridades, artistas, pessoas que estão no teatro, que estão em novelas, que estão trabalhando, que se movimentam, tudo, mas também queria ter a possibilidade de trazer pessoas que por acaso deram tempo do próprio trabalho, que deixaram um tempo de fazer televisão, ou que andam até às vezes, né, meio esquecidas, gente que tem história para contar. Eu queria trazer especialistas para a gente falar sobre saúde, longevidade, beleza, rejuvenescimento, né, reinvenção, profissionais que têm uma missão de somar na vida do outro a partir das suas falas, né? Então, assim, tem muita gente que a gente precisa ouvir aos 40 a mais para realmente tornar a nossa caminhada uma caminhada melhor. Porque o sentido de envelhecer é esse, né? A gente vai perder algumas coisas para ganhar outras. E onde é que a gente ganha?
a gente ganha em experiência, a gente ganha em longevidade, a gente ganha em saúde mental, a gente ganha aprendendo. E eu queria fazer do Pod esse lugar, do Pod Mais, esse lugar de acolhimento mesmo, sabe? De leveza ao amadurecimento, de virar para as pessoas e falar assim, não, para de acreditar nessa história, né? O Pod só tem essa intenção, que é, e também trazer para o mercado um patrocinador super atento, atento ao meio ambiente, atento à longevidade, né? Um patrocinador atento à vida, a minha, a sua, que tem, né, 20, atento aos meus filhos, atento aos meus pais. A gente tem que trazer oportunidade também para falar sobre um planejamento de vida, por exemplo. Que quando a gente tem 30 anos, Pietra, a gente não tem tempo para pensar em planejamento. A gente só pensa em ganhar dinheiro e viver. Quando a gente tem 40, você já tem que ter sua casa própria. Se não tiver, você está atrasado. Daí você vai querer comprar uma casa para você falar, não, essa casa é minha, porque a gente precisa de um lugar que seja nosso, né? Então, falta, às vezes, um tempo de planejamento de vida. E trazer esse patrocinador hoje é falar assim, calma, você tem 50, você tem 60, você não fez algumas coisas ainda, espera, dá tempo, vem cá que eu vou te ajudar. Eu acho que ele é um lugar de acolhimento. É um lugar que o meu grande desejo é que ele se transforme num produto onde todo mundo se sinta acolhido, né? Ah, Mara, mas você não vai me entrevistar? Eu não tenho 40 anos. Mas qual é a transformação que você traz para a vida das pessoas, né? Então, quando eu falo que é para maiores de 40 anos, é porque eu acho que a gente precisa ter um lugar de acolhimento para os 40 a mais, porque está cheio de coisas para quem tem 20, para quem tem 30, né? Mas, e quando eu falo 40 a mais, tem mulheres de 40 anos que estão vivendo a melhor parte da vida. E tem mulheres de 40 anos que, por exemplo, estão entrando numa menopausa precoce, que é um assunto que quase ninguém fala, né? Agora, você entrar numa menopausa precoce, sem informação, sem ajuda, é terrível, né? Você pode entrar aí numa depressão muito grande, você pode mudar o seu comportamento, né? O seu humor, sentir um mal-estar inesperado e não saber com que você está lidando. E hoje é muito comum uma mulher entrar na menopausa precocemente, até por conta do ritmo de vida. Então, assim, eu gostaria que fosse sempre um lugar de acolhimento. A relação começou assim. O que todo mundo sabe é que começou pelo Instagram. E o que poucas pessoas sabem é que começou com um desejo. No ano novo de 2018 para 2019, eu tenho muita fé, né? Sou católica, tenho muita fé, sou praticantíssima na minha fé. E eu resolvi escrever para Deus, né? Para Nossa Senhora, para os meus anjos da guarda, tudo que eu gostaria que acontecesse em 2019. E eu falei, eu vou escrever com riqueza de detalhes para nem eu esquecer, né? E porque também para a gente pedir as coisas, né? Primeiro que a gente precisa agradecer aquilo que a gente já tem, né? Que a maior força, o maior poder de uma mulher, de um homem, é a oração. Não existe nada mais poderoso no mundo do que a oração. Não existe. E daí, mas você tem que saber, né? A sua oração, ela tem que ter gosto, tem que ter cheiro, tem que ter cor, tem que ter vontade, tem que estar clara o que você quer, né? Que Deus é Deus, né? Ele não é adivinho, né? Não tem uma bola de cristal, tem que te ouvir, né? Esse universo, né? Se Deus é o universo para você, se tem muitos deuses, não importa, mas a gente tem que acreditar em algo que cause, né,
transformação na nossa vida. E daí eu fui ali e comecei a colocar pelo amor, né? Então, assim, qual é o tipo de relacionamento que eu quero? Então, assim, Senhor, eu quero conhecer um homem bonito, cheiroso, bem cuidado, bem-humorado, que ame a minha família, meus filhos, meus pais, e me ame, que me respeite, né? Porque eu tinha uma outra referência, eu fui casada há 25 anos, eu fiquei viúva em 2015, né? Então, eu vivi 25 anos com um homem que eu admirava. Uhum. Então, para eu reconstruir a minha relação, ela tinha que estar baseada nas coisas que eu sempre acreditei, né? Sim. Respeito, amor, honestidade. Daí eu comecei a falar ali, eu quero um cara que seja honesto, que seja trabalhador. Falei das coisas íntimas que eu gosto no homem. E fui discorrendo. E assim, nos meus pedidos, estava ali alguém que trabalhe com comunicação. Porque eu era casada com um médico. E é difícil você explicar para um médico por que você passa horas numa rede social, Uhum. os compromissos, tal, né? E então eu queria assim, alguém que já meio que fosse do meio, para essa parte do embate eu já não ter, né? Já veja, já é um olhar maduro de alguém que já passou por algumas coisas e você fala, bem, isso eu não quero mais viver, porque isso eu já vivi, já tive que passar pela experiência de explicar, de mostrar como é, né, de dar o telefone numa hora que eu precisava usar, enfim. E daí isso foi no dia 31 de dezembro. No dia 3 de janeiro, 2, 3 de janeiro, o João começou a mandar mensagem, curtiu uma foto minha no Instagram, fez um comentário. E esse dia que ele comentou esse post que eu fiz, era um vídeo, eu encontrei com umas amigas e eu não falei nada para ninguém. Porque, tipo, eu ainda estava assim, será que é pegadinha, né? Ou será que é o João Kleber mesmo? E a partir daí a gente começou a falar por telefone, ele estava viajando, ele estava na Itália, eu estava em Piracicaba, que é onde eu também moro. Uhum. E daí ele mandou uma mensagem, a gente começou a falar por telefone, a primeira ligação nós ficamos 4 horas falando. E a partir deste dia, nós não paramos mais de conversar por telefone. Quando ele voltou para o Brasil, acabou as férias, ele voltou, ele falou, esse próximo final de semana eu vou para Piracicaba. E ele foi. E foi uma delícia. Uma delícia. Vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei para ninguém. A gente saiu jantar, eu fui buscá-lo, fui no hotel, peguei o João, levei para um restaurante, fui para um restaurante de amigos, tal. Essa história todo mundo sabe. Uhum. No dia seguinte, o João falou assim, eu falei para ele em algum momento das conversas por telefone, que eu achava o máximo um homem cozinhar. Ele não cozinha nada, cozinha porra nenhuma. Mas ele falou assim, eu vou cozinhar para você. E daí a gente saiu para jantar, tal. Ele foi pro hotel, eu fui para minha casa. No dia seguinte eu voltei no hotel para pegar o João e levar ele lá para casa. Ele falou que ele ia fazer almoço. Eu fui até mais cedo, que eu falei, gente, a gente tem que passar em algum lugar para comprar. Ele já tinha comprado tudo. E ele foi fazer um macarrão com camarão. Ele trouxe aquele camarão lindo no isopor, e a massa e tal. E ele ligou, Pietra, você não vai acreditar que ele ligou em câmera, por vídeo, pro Jacan. E o Jacan foi Mentira! falando, juro. E o Jacan, a hora que eu olhei, né, na ilha, lá de casa, ele falando com o Jacan, e o Jacan falando, João, você tem que ferver a água, né? Tem que grelhar o camarão. Ele só conseguiu fazer porque o Jacan ensinou. Eu também fiquei. E, bem, foi a única vez que ele cozinhou, mas eu acreditei que ele cozinhava até hoje. Eu tô E esperando. ficou gostoso? Pior que ficou. A partir daí, a gente começou a namorar. Daí a gente terminou 2 vezes o namoro. O João é muito ciumento. Melhorou muito. Nossa, melhorou muito, 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 muito. E quando eu falo melhorou muito, assim, é tipo, sei lá, 60%, sabe assim? Nossa, uma coisa impressionante. Ele era terrivelmente ciumento. E isso acabava em alguns momentos, né, me sufocando, trazendo uma coisa ruim. Não que eu não seja, sabe? Eu também sei, eu também tenho um olhar crítico em alguns momentos. Mas eu não tenho um olhar de tudo, né? O João tinha, sim, ciúme de tudo. Não? Se uma pessoa curtisse a minha foto,
né, estava perdida, ia queimar no fogo do inferno. Então, assim, as coisas melhoraram muito. E daí, quando a gente terminou a segunda vez, a gente voltou, ele falou assim, a gente vai casar. Vamos casar, acabar com isso. Não dá mais para terminar. E daí a gente casou em 2020. E eu sou muito feliz com ele. Tem dois Joões, né? Tem o João Kleber, apresentador de TV, humorista, tal, tal, tal. E tem o João Kleber, o João Ferreira, filho, que é o meu marido, que não é o personagem, né? Que é o cara que me respeita, me ama, me admira, me trata muito bem. Não, eu lido super bem, né? Esse é o trabalho dele, eu respeito muito o trabalho dele e me divirto, né? Super me divirto. E antes do teste começar, nesses 4 anos, né? O teste começou faz 15 dias. As pessoas perguntavam muito, quando vai voltar? Sim, a gente está no aeroporto, desde o faxineiro, da faxineira, até a pessoa do guichê, é, até a moçada, que é incrível como a moçada gosta do João. Gente, é incrível. A gente fala assim, ai, né? Porque ele faz parte, tem um gap aí de gerações e tal. Não, a moçada curte o João. Então, ele chega no lugar, o cara já grita lá de trás, ó, o cara, ó o João Kleber, aí o teste de fidelidade, cuidado, tal. Então, assim, ter voltado é maravilhoso. Eu respeito muito o João enquanto um cara de entretenimento, né? O João é um showman, né? Não, isso ele é. Ele não é só um apresentador, né? Porque assim, você não vai acreditar. Eu assisto o teste de fidelidade, né? Para ver ele dançar. Que a hora que ele faz, opa, que ele vem, 1, 2, 3, não, não, não. Eu acho aquilo um charme, uma coisa. Tipo, nossa, eu fico louca. Eu quero ver ele dançar. Eu acho engraçado que o negócio tá pegando fogo, tá uma gritaria lá e ele sai dançando, ele faz a coreografia dele na hora e ele volta falando e aquele vozeirão que ele tem e ele interage com a pessoa, como se só ele pode fazer isso, não tem. Pode entregar isso para um global, para um cara da Record, um cara não tem, é ele que sabe fazer, é dele isso, né? Não tem como substituir, não tem outro cara para fazer. Então, eu tenho muita admiração. Quando as pessoas perguntam, brincam, falam, eu levo super numa boa. Eu acho que na nossa fase, né, madura, na nossa fase de não somos o primeiro relacionamento um do outro, né? Então, eu acho que a gente já passou por muitas coisas que hoje a gente não passaria e não faria, né? Então, eu não faria um teste de fidelidade com o João, né? E ele não faria um teste de fidelidade comigo, porque hoje tudo que a gente quer é essa lealdade, essa fidelidade, é viver com tranquilidade as nossas vidas juntos, né? E isso é uma delícia, isso é maravilhoso, né? Então, assim, eu não ligo quando as pessoas perguntam, eu acho até engraçado. E hoje, por sinal, saiu uma matéria numa revista de Portugal que falam assim, o cara do teste de fidelidade, um Kleber, não sei o que, se mantém cada vez mais jovem. E a mulher dele disse que é porque eles fazem sexo animal todos os dias, né? E as pessoas usam muito a fidelidade, relacionam muito fidelidade com sexo. Achei engraçado, até mandei uma mensagem para ele, eu falei, me fala com quem que você está transando todos os dias, porque eu não sei. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Óbvio que não é assim. Mas é gostoso saber que com quem você tem química, você tem uma química de verdade. Não é que você não vê a hora que acabe, você não vê a hora que começa, né? Essa é a diferença. São as experimentações da vida, né? E daí, essa matéria me trouxe esse diálogo divertido, mas também traz a sensação de que todo mundo que trai buscando sexo, não. Tem gente que trai para buscar uma segurança, um afeto,
para buscar o desejo, né? Porque a gente, mulher, precisa se sentir desejada. É uma delícia quando o seu marido fala como você tá linda, como você tá cheirosa, como você é gostosa, o que é esse cabelo, e essa roupa, né? O João faz isso 24 horas por dia, se deixar ele do lado, assim, eu acordo, ele faz um elogio, a gente tá tomando café da manhã, ele tá fazendo elogio. Então, assim, eu me sinto muito desejada por ele. Essa é uma segurança que a gente precisa ter. Então, nem tudo está atrelado ao sexo. O sexo é uma consequência de tudo isso que a gente vive. Porque se você, né, se você não tem esse desejo de virar para o seu marido e falar, nossa, como você tá lindo, como eu amo te beijar, beijar de língua mesmo, não é dar beijinho, selinho bo, de tchau, de oi, de não. Se você não tem vontade de beijar o seu marido, você não acha o seu marido bonito, cheiroso, você não gosta do toque da pele dele, se você não vê a hora dele te dar uma pegada, cara, também não vai ser bom, né? Então, tem muita coisa que envolve o casamento, tem muita coisa que envolve a infidelidade, né? Agora eu começo um ciclo de palestras para falar sobre redes de relacionamento e sucesso, né? Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso emocional, financeiro, sucesso no amor, porque essa coisa do diga-me com quem você anda, que eu te direi se eu vou junto, é muito real e essa é o título da minha palestra. Então, eu ainda quero falar muito sobre isso até o final do ano. Acho que a gente encerra esse ciclo de palestras em Paris, onde tem uma colônia de brasileiros grande e é sempre direcionado para as mulheres. Então, esse ano ainda tem Estados Unidos. Depois, eu estou migrando para uma plataforma, ainda não posso dizer qual é, mas o Pode Mais vai para uma plataforma. Então, ele vai vir com novidades, a gente vai ter quadros no Pode Mais, enfim, tem muita coisa legal para acontecer. Vai continuar encontrando no YouTube, no canal de cortes do Instagram, que no canal de cortes do Instagram é @pode com E mais. E no YouTube é Pode Mais, sem o E. Então, assim, a gente vai continuar fazendo exatamente como a gente está fazendo, mas provavelmente eu vou para dentro dessa plataforma. Então, com isso a gente aumenta visualizações, né? E tudo que a gente precisa é fazer com que mais pessoas vejam, para que mais pessoas também acreditem nesse acolhimento 40 mais. E até o final do ano são esses os planos. E claro que eu estou sempre esperando que a vida me traga o melhor. Então, também, eu não sei quais são as surpresas que podem acontecer, né? Tem coisa boa. Tem um livro que está pronto, estou fazendo a diagramação dele, título pronto, capa pronta. Então, só que eu não eu ia falar assim, eu acho que em setembro ele vem, mas eu não sei se eu vou fazer uma viagem agora em agosto, daí as coisas, eu sou ruim de delegar, sabe? Eu preciso participar de todos os processos de tudo que eu faço. Então, essa falta de delegar não deixa as coisas acontecerem na velocidade que precisa às vezes, mas eu me sinto mais segura tendo as coisas debaixo dos meus olhos, sabe? Eu preciso entender. Mas esse livro, até o final do ano, eu vou lançar. Então, assim, tem umas coisas que estão traçadas e tem as surpresas, que eu adoro uma boa surpresa, assim. Acho que a vida está me trazendo muitas delas. Olha, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo através da Pietra. Quero mandar um beijo para toda a equipe da Márcia Estival, essa assessoria que é fantástica. Quero dizer que a vida dói em muitos momentos, né? A gente às vezes não entende por que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo, né? A gente não procurou por isso, a gente não desejou isso, a gente não contribuiu, mas a vida, ela vai doer. O fato é que sempre que ela dói, é para preparar a gente para alguma coisa muito boa que ela quer entregar, e que se não doesse, talvez a gente não fosse ter esse olhar, a gente não fosse saber agradecer, a gente não fosse saber agarrar, a gente não conseguiria valorizar. Então, sempre que doer,
a resiliência ela vem para ensinar a fazer passar, porque vai ter uma coisa grandiosa, maravilhosa ali na frente, esperando por nós. Eu acho que amadurecer tem muito disso. Conforme a gente vai amadurecendo, em alguns lugares a vida vai doendo menos. Pode mais é isso, é um lugar de acolhimento. O meu Instagram é isso, é um lugar de acolhimento. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade para ser o que elas são, assim como eu me sinto à vontade de fazer as minhas postagens, de escrever as minhas crônicas, de falar o que eu entendo da vida. Não existe distância entre o que eu vivo e o que o outro vive. São só, às vezes, histórias diferentes. Mas a vida também me dói, já doeu muito mais, já passei por circunstâncias muito difíceis. E essa capacidade que a gente tem de se refazer, ela só acontece porque a gente tem troca. Então, da mesma forma que eu posso somar na vida das pessoas, todas elas também somam na minha vida. Quando elas dão uma curtida, quando elas comentam, quando elas começam a me seguir, quando elas mandam um direct, quando elas assistem o Pode Mais, elas estão ali comigo. E a gente acha que não, né? Mas assim como a oração tem esse poder de chegar em qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente é energia, né? Eu também sinto essa vibração das pessoas e também quero que elas sintam a minha vibração, porque ela é muito real. Me sigam lá, é @MaraFerrazOficial, e o Pode Mais é @PodeMaisOficial, é Pode Mais Oficial.